Olá, mais um programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI e nós vamos refletir, como sempre, a partir da Palavra de Deus, principalmente nesse tempo pascal que nós estamos vivendo, o quanto a Palavra de Deus ela é fundamental para a nossa vida, principalmente porque nós falamos sobre Jesus, aquele que ressuscitou. Quando falamos de Jesus que ressuscitou, a gente sempre tem as referências próprias, eu diria, deste tempo da nossa igreja, em que as passagens sempre estão vinculadas à ressurreição de Jesus, obviamente, por isso estamos no tempo pascal. A reflexão de hoje, que você vê no seu vídeo a partir do Evangelho de João, é uma das confirmações, eu diria, daquilo que nós temos sobre Pedro. Nós sabemos que Pedro é um homem diferenciado dos outros apóstolos, vamos colocar assim. A gente não pode dizer que Pedro seja um grande rebelde, não podemos dizer também que Pedro seja um bom cordeiro, bem mansinho. Ele sempre tinha algumas palavras difíceis também para serem dirigidas a Jesus, mas hoje, como sempre, Pedro nos surpreende. E por que é que Pedro nos surpreende? Você sempre acompanha nas passagens bíblicas, principalmente, claro, nos evangelhos, quando Pedro ele sempre tem alguns diálogos com Jesus que nem sempre são aqueles que nós gostaríamos de ver. Mas hoje, a gente sabe que Pedro, por exemplo, negou Jesus Cristo, Pedro quis, de certa maneira, impedir que Jesus fosse preso e assim por diante. Mas acontece que não era essa referência que a gente queria de Pedro naquele momento, porque nós sabemos que, por mais que ele tivesse uma personalidade difícil, para nós, já conhecendo aquilo que aconteceu, a gente acha que Pedro deveria maneirar um pouco nas suas palavras, mas não foi bem assim. A questão é, quando Pedro tem alguns encontros com Jesus, como esse hoje do qual nós vamos falar, a gente sempre se surpreende. Porque, claro, quando uma pessoa, você a conhece, sabe que é uma pessoa brava, bruta, e tem uma personalidade muito forte, quando essa pessoa tem atitudes um pouco mais mansas, você se surpreende com isso. E Pedro faz justamente isso, até mesmo com Jesus. Quando, por exemplo, nessas reflexões que a gente tem feito aqui, os discípulos se assustam com as palavras de Jesus, com medo de certa forma ou com alguma insegurança. Pedro, neste caso, é um dos únicos a se aproximar de Jesus e dizer assim, olha, nós vamos para quem? Porque Jesus pergunta aos discípulos assim, nessa passagem de hoje, olha, tudo aquilo que tem acontecido, se isso assusta vocês podem ir embora. Não precisam continuar o seguimento a mim. Ele diz isso aos seus discípulos e também aos outros que estavam seguindo. Olha, se tudo aquilo que eu estou dizendo escandaliza vocês, podem ir embora. O importante é que vocês estejam lá onde vocês irão, estejam inteiros lá. Porque aqui eu quero pessoas que estejam inteiras, completas comigo no meu segmento. E quando Jesus faz essa observação, qual é a resposta de Pedro? Pedro diz assim, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí a nossa igreja interpreta isso, claro, tem tantas interpretações para a gente pensar sobre esse ponto, mas nesse dado como mais uma das profissões de fé que Pedro faz. Olha que interessante isso. Pedro é como se ele abandonasse aquilo que até então se conhecia dele para professar que de fato não há outro caminho a seguir. Agora, quando Pedro diz isso, o mais importante para nós, para a gente entender, é assim. Ele já tinha claro, ouvindo de Jesus, tinha claro para ele que o caminho não seria fácil como não foi. E tendo essa clareza de que o caminho não seria fácil, mesmo assim, ele não desiste. É a mesma leitura, porque tem alguns personagens no nosso evangelho, ou nos nossos evangelhos, que nos surpreendem. Por exemplo, Tomé. A gente sabe que Tomé tem todo aquele conhecimento, e nós fazemos dele como aquele homem que não acredita muito na ressurreição de Jesus. Essa é a ideia que a gente tem. Mas, na verdade, Tomé foi um dos discípulos. Quando Jesus estava pronto para ir lá, para ressuscitar Lázaro, ele foi um dos que disse assim, olha, Jesus vai para lá e ele lá está correndo o risco de ser assassinado, ser preso, ser torturado. E se Jesus vai morrer, que a gente morra com ele. Isso são palavras de Tomé. E qual é a ideia que a gente tem de Tomé? É essa? Não. A primeira ideia que a gente tem desse homem é daquele que não, de fato, acreditou no primeiro momento na ressurreição de Jesus. A mesma coisa com Pedro. A gente tem aquela ideia daquele homem que negou Jesus 3 vezes e pronto. É um homem que negou Jesus.
Agora Pedro dá um outro testemunho dizendo, não, eu não vou embora porque há coisas que precisam ser feitas, há outros povos que precisam conhecer quem é Jesus, a boa nova do próprio Deus, por isso não vou embora, não vou por outro caminho, e nada disso escandaliza, porque o maior escândalo é aquilo que eu fiz. E aí a gente tem a mesma compreensão, e eu acredito que a gente tem que buscar por esse lado, é do nosso dia a dia também. Por exemplo, quantas vezes você ou eu, como padre, a gente também não traiu Jesus Cristo? Ou não traiu ao próprio Deus? Quantas vezes? Não foram poucas? No nosso jeito de ser, no nosso jeito de acolher as pessoas, na nossa maneira de perceber as pessoas, várias coisas que nós fazemos e fizemos acabam sendo uma traição daquilo que Deus pede de cada um de nós. Uma traição ao mandamento, uma traição aos sacramentos e assim por diante. Então cada um de nós vive essa percepção. Agora a questão é, você vive a partir disso? Não. E se viver a partir disso, do que você fez, você não acredita no sacramento da confissão, num doce da igreja, que é um processo redentor e curador que esse sacramento tem. Então, por isso que a gente precisa viver plenamente de que os nossos dias, eles são uma continuidade daquilo que nós abraçamos diante de Deus, mesmo que a nossa atitude, a nossa vivência, não seja a ideal daquilo que nós queremos ou buscamos, ou daquilo que Deus pede de cada um de nós. O que a gente não pode fazer é justamente isso, é viver a partir daquilo que é passado. Foi o que Pedro não fez. Será que às vezes a gente não precisa também fazer essa mesma redescoberta que Pedro fez das palavras de Jesus? E é o que eu tenho dito aqui e tenho dito também nas minhas reflexões, nas minhas homilias. Você já imaginou se Pedro ficasse preso ao que passou na vida dele? Ele jamais teria autoestima ou autodeterminação de continuar como evangelizador ou como pregador da palavra. E também não seria aquilo que nós sabemos que ele foi para as primeiras comunidades e principalmente nesse relacionamento intenso de aprendizado que ele teve com Paulo, por mais que tivessem as suas divergências de compreensão de onde a palavra deveria ser anunciada. Mas o mais importante de tudo isso é a gente entender que Pedro fez uma grande profissão de fé e que eu e você somos convidados a fazer isso. Toda profissão de fé depende única e exclusivamente de cada um de nós. Depende de mim como padre, no meu trabalho, no meu apostolado, no meu ministério, a cada coisa que eu vou fazendo e realizando e de fato anunciando o próprio Deus, eu estou também professando a minha fé. Não quero dizer que a sua profissão tem que ser como a de Pedro, dizendo assim, Senhor, eu creio, aumentai a minha fé. Senhor, não temos para onde ir, é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Não precisa se ater a isso. O processo de anúncio, o processo também de seguimento, a sua profissão de fé, ela vai se dando nas coisas que você vai realizando ao longo da sua vida. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Claro, quando as suas atitudes, elas são de fato, eu diria, a tradução daquilo que Deus é. Por isso, peçamos a Deus, no início desse dia, a sua bênção. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.